Olá, eu sou Douglas Júnior, sou jornalista, me formei pela instituição Conrad do Brasil. E trabalhar na área de comunicação é bastante desafiador, principalmente na área de produção de TV. Os programas, pois, requer planejamento e organização. E é uma área bastante saudável. Olá, está começando o X da Questão. No programa de hoje vamos falar sobre um dos transtornos psicológicos mais observados nos últimos anos, a depressão. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nos próximos 20 anos a depressão será uma das doenças mais comuns no mundo, afetando cada vez mais crianças e jovens. No mundo da depressão, o futuro já chegou. Mas como qualquer doença tem suas causas e tratamentos. Saiba mais com a reportagem de Juliana Andrade. Falta de ânimo, tristeza prolongada e reclusão social são um dos sintomas apresentados por quem sofre depressão. Uma doença grave que vem se tornando frequente na vida do brasileiro. Atualmente, ela afeta cerca de 120 milhões de pessoas. A depressão pode estar associada a diversos transtornos graves. Pesquisas feitas no Brasil mostram que 1 em cada 8 pessoas terá depressão e precisará de tratamento específico. O repórter Douglas Júnior está com a psicóloga Thaís Eulálio e vai falar mais sobre esse assunto. Isso mesmo, Dalila. Estamos recebendo aqui a psicóloga Thaís Eulálio, onde ela vai dar mais informações sobre a depressão. Seja bem-vinda, psicóloga. Obrigada. Eu queria que você começasse falando da depressão, porque as pessoas elas têm uma outra visão, mas não sabem o que é a doença de verdade, né? O crescente interesse pela depressão vem porque nós estamos cotidianamente nos dando de frente com pessoas que estão relatando estarem deprimidas ou não. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode tentar aqui colocar é a diferença entre um episódio depressivo, que é causado geralmente por alguma coisa atual, uma perda recente, e de um transtorno depressivo. Que o transtorno depressivo são aqueles que têm os mesmos sintomas que o episódio depressivo, que são aqueles pacientes que relatam geralmente uma tristeza muito forte, angústia, frustração, geralmente relacionada a uma perda, seja de um emprego, seja de um ente querido, ou também devido a esse fluxo de informação muito rápido, que anda exigindo muito das pessoas, competitividade e tudo mais, essa cobrança também vem gerando frustrações nas pessoas que não estão conseguindo acompanhar essa demanda, esse pedido que vem sendo feito a ela. Tanto que ela está entre as causas que essa crescente demanda relacionada ao transtorno depressivo. E o que vai diferenciar o episódio do transtorno é a distância entre esses sintomas, a frequência com que eles ocorrem e os períodos de duração desses sintomas. Porque se ele está relacionado a algo atual, porque o que é que a gente usa para diagnosticar? Fatores genéticos, a história de vida, a gente também parte para algo atual que aconteceu ou não, e por quanto tempo está durando esses sintomas e correlacionando com essas questões, porque todas elas podem influenciar de alguma forma. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 120 milhões de pessoas vão ser afetadas pela depressão. É um dado alarmante? É um dado alarmante, com certeza, principalmente pensando que também pelo DataSUS foi colocado que em 16 anos o número de depressivos cresceu 105%. Então é algo alarmante, sim. A gente tem que estar de olho e tentando de alguma forma, existem inclusive trabalhos para diminuir a quantidade de depressivos, como prevenção e não tratamento. É um pouco mais complicado, busca manipular variáveis ambientais de forma que as pessoas não percam interesse, mas se engajem em atividades, ao invés de se recuar, se colocar em situações de distanciamento. Você falou na questão de se recuar. Você acha que os jovens de hoje, que vivem nessa era digital, esse isolamento que eles têm, contribui também? Bom, então, a era digital, o que ela está fazendo? Não é que ela isole, porque se você se você pensar numa família que não tem muito contato social, através das redes sociais ela acaba conseguindo esse contato. Então não é bem uma reclusão
ou deixar de ter o contato social. Eu não diria que esse seria o fator principal, mas evitar esse contato de qualquer forma que seja. Porque evitar esse contato faz o quê? Com que a pessoa perca habilidades, com que a pessoa perca a possibilidade de estar em contato com coisas que podem ser positivas. E aí acontece a depressão. Por que depressão? Porque é uma baixa comportamental. Ou seja, não é o veículo de comunicação, mas a baixa na comunicação. Doutora, é comum em alguns casos da pessoa que tem a depressão, alguém na família não saber se relacionar, né, ter um relacionamento conturbado, até porque de primeira instância quando recebe a notícia já é como um baque, né? Com certeza, principalmente porque existe um preconceito ao redor do deprimido. Muitas pessoas falam, é doença de fresco, vamos dizer assim, até isso a gente escuta, né? É doença de quem não tem o que fazer. E não é. É como eu lhe disse, existem fatores genéticos da história e atuais. E é severo. Tem 3 níveis, na verdade, o leve, o moderado e o grave, né? E o grave, principalmente, tem que ter uma atenção muito especial com ele. Porque muitas vezes o grave está associado a outras coisas, como suicídio. A questão também da paciência, né, de aguentar. Da paciência. O psicólogo, principalmente, né, porque o tratamento é assim, é feito através do psiquiatra, que muitas vezes precisa de uma medicação, do psiquiatra e do apoio social. O psiquiatra ele vai trabalhar com essas pessoas que convivem com o depressivo, porque elas são de suma importância para que aquela pessoa que não tem mais interesse por atividade nenhuma, ela possa restabelecer esse interesse. Ela como um estímulo motivador. Entendeu? Aquela pessoa que não quer se comportar, por exemplo, aquela que está em contato direto com ela, tentar ser um estímulo motivador para que ela se comporte. Vamos sair, vamos trabalhar, vamos voltar à atividade, vamos... Então, as pessoas que fazem esse apoio, tanto na empatia e na compreensão para apoiar, como também para fazer com que ela se comporte. Porque aquela pessoa que está se comportando e que está sendo frustrada, ou está tendo essa baixa comportamental por conta de N consequências que não funcionaram na vida dela, quando ela tentou trabalhar ou quando ela tentou se relacionar e causou a depressão ou uma perda recente, quando ela se sente apoiada e que essas pessoas ajudam ela a retomar essas atividades, a possibilidade dela voltar aos poucos e restabelecer todas essas atividades é muito maior do que aquelas que não têm apoio. É comum durante o tratamento ter pessoas que tenham recaída? Existe uma diferença entre a pessoa que está passando por um período depressivo e a pessoa que tem um transtorno depressivo. A pessoa que tem um transtorno depressivo não é apenas uma perda que fez ela estar naquele estado. São questões fisiológicas, são questões de história, além das perdas atuais que desencadearam. Então, recaídas é super comum, principalmente na pessoa que tem um transtorno depressivo. Então, uma recaída sinaliza que talvez não seja só um episódio. Porque, como eu me disse, como ela está muito atrelada a perdas, estresse e ansiedade, principalmente, isso pode vir a ocorrer em qualquer época da vida. As crianças é pouco sinalizado, diagnosticado, porque elas não sabem dizer muito o que está acontecendo com elas. Então, elas têm mais sintomas fisiológicos, como, por exemplo, cefaleia, enjoo, reclama muito. Então, são outros tipos de sintomas que ela apresenta, porque ela não sabe relatar o que ela está passando, ela não sabe relatar o que ela está sentindo, mas acontece em todas as etapas da vida. O adolescente, aí entra a questão de cobrança, de tudo, que a atualidade... O bullying, né, também, que é crescente. Bullying, a autoestima, a cobrança por você ser o melhor, por você ser o mais bonito, por você ser... aquilo que parece muito distante, é aquela sensação de que tudo parece nada. Tem como identificar de cara uma pessoa que está tendo esse transtorno já aprofundadamente? Olha, tem como, mas como são pessoas que geralmente se afastam. O isolamento já é uma tentativa de um grito de socorro, podemos dizer? Sim. O interessante é assim, que os sintomas vão variar.
tem aqueles listados, né, que a gente sabe que você tem que assumir os critérios dele para que você seja diagnosticado. Porém, como, por exemplo, uma agitação ou um isolamento para mim pode ser uma coisa para você outra. O que eu quero dizer com isso? Se eu já sou uma pessoa muito na minha, é menos perceptível que eu me isole para você que me vê isolado. Agora, se eu sou uma pessoa que estou sempre ativa, o isolamento vai chamar mais atenção. Então, eu acho que é você observar aquela pessoa e avaliar o fluxo comportamental dela e ver o que mudou, de forma a ter essa baixa. Tanto que no tratamento a gente tenta avaliar isso com o paciente, para que a gente possa, junto com ele, descobrir formas para que ele volte a se comportar às suas atividades diárias. Uma vida rotineira com atividades, uma vida saudável ajuda, né, a combater um cronograma, ter uma prática de esportes. Na parte fisiológica, assim, porque essa parte o psiquiatra sabe explicar melhor, que está ligada à questão de receptores e tudo mais, de que forma fisiológica vai funcionar os exercícios, mas na parte comportamental, na parte psicológica, como eu estou falando, assim, que eu posso falar melhor, ela pode ajudar no simples fato daquela pessoa estar saindo daquela zona de baixa comportamental, aquela zona de conforto que ela se colocou para se livrar desses aversivos. Então, essa foi a psicóloga Thais Eulália, né, que esclareceu mais informações sobre a depressão, uma doença, né, que é atual, é uma realidade. Muita gente às vezes se pega, pensa que é uma coisazinha pequena, uma coisa fresca, né, como muita gente culpou preconceito. Então, acho que a falta de conhecimento às vezes acarreta esse pensamento retrógrado, né? Em poucas palavras, eu acho que a gente podia definir, então, a depressão como episódios onde os pacientes geralmente costumam relatar uma tristeza profunda, sentimentos de melancolia, de angústias relacionadas geralmente a frustrações ou a perdas recentes, seja perda de emprego, seja perda de pessoas queridas, seja qualquer tipo de consequência ou quando ela se comportava que produzia algo que ela considerava como bom, como se sentir útil, como se sentir produtivo e que ela perdeu. Então eu acho que em poucas palavras seria dessa forma que a gente pode estar aqui definindo o que seria depressão. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E voltamos com você, Dalila. Obrigada, Douglas. A edição de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar o X da Questão. E por hoje é só. Amanhã, no mesmo horário, você acompanha o programa Saúde em Dia e também o programa Pódium. Até lá!